Vamos continuar falando um pouquinho sobre o feminino, acho que não só sobre o empoderamento, mas o lugar do feminino e como é difícil fazer caber, né, numa fala concisa e simples, um tema tão mobilizante, assim, pelo menos para mim, a mim me mobiliza bastante e talvez por isso eu tenha desejado continuar essa fala, né, já que houve uma sugestão e que era uma já era um desejo, né, mas a sugestão me atiçou um pouquinho mais, mas o quanto que o exercício da liberdade do sujeito passa pelo conhecimento, né? O quanto que a gente esbarra o tempo todo na precariedade do sistema educacional que a gente tem no país e o quanto que isso acaba tendo um impacto imediato, né? Um impacto direto na possibilidade desse exercício da autonomia e desse exercício da própria liberdade, né? O quanto que a liberdade ela se constrói, na verdade, em cima de muita disciplina e de muita se constrói em cima da consistência, né, do que a gente é capaz de articular, de pensar, agir, colocar em prática, se aliar a espaços e a pessoas que permitam esse boom, né, esse crescimento e só a educação, né, só a construção, e quando eu falo dessa educação eu não estou falando só da quantidade de conhecimento que o sujeito vai se apropriar, mas do quanto que o sujeito tem que se saber, se conhecer, se ler, né, se perceber autorizado a esse movimento de construção e de exigências. Então, os processos de psicoterapia ajudam muito, mas, na verdade, se nós tivéssemos no sistema educacional um espaço para debates filosóficos mais profundos e mais verdadeiros, talvez nós tivéssemos sujeitos mais capazes de fazer essa apreciação crítica da própria realidade e com mais poder de ação, né? Com mais poder de crítica e um alcance maior de auxílio às pessoas que não têm esse poder. Né? A gente às vezes se vê muito preso a conteúdos que são necessários também, mas não existe um privilégio das disciplinas como sociologia, filosofia, psicologia, enfim, na formação do ensino médio mesmo. Normalmente são disciplinas que os alunos não dão muita importância e os próprios professores não dão a mesma importância por não terem um espaço, né? Não porque eles não tenham conhecimento ou capacidade de fazer esse debate, mas me parece que seria um dos caminhos, né? A capacidade de instrução dos sujeitos capazes de pensar e que conseguem fazer uma avaliação crítica, uma avaliação eficiente, esse reconhecimento de realidade que a gente precisa fazer para escolher outros caminhos, para pensar as coisas de uma outra forma. E eu penso que toda a questão do feminino e desse empoderamento que se faz tão necessário dos sujeitos se apropriarem desse poder, porque é um poder que já existe, né? Somos todos sujeitos necessários na sociedade, cada um com o seu papel e sua importância, mas o quanto que carece de uma autorização. E essa é uma autorização que não passa por uma autorização social, é uma autorização do sujeito, né, do que habita no psiquismo do sujeito como permissão para ir além. Eu acho que um dos caminhos realmente seria um espaço de debate mais consistente, né, mais profundo, onde as pessoas são autorizadas ou são provocadas a fazer uma reflexão mais consistente do que elas são, que lugar elas ocupam e que projetos elas têm para si. E o mais louco, né, é que eu tô falando todas essas coisas dentro de um processo de conhecimento, de aquisição de conhecimento muito ideal, né? A gente está muito longe de conseguir atingir a fatia mais precária da população, que também demanda e demandaria muito esse encontro com as suas possibilidades, porque carecem de outras coisas mais básicas, né? Como poder sobreviver a cada dia e se alimentar. Acho que a gente está muito longe ainda disso, mas o simples fato da gente poder abrir esse canal de debate e pensar junto, né? E não esperar que grandes centros venham até nós para que a gente possa aceder a esse tipo de crítica e de conhecimento, vai fazer com que a gente seja capaz de chegar num lugar um pouco melhor.